Bom dia, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom. Vamos chegando, sentindo esse Colorindo a som. estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda. E Olhando a roseira. hoje nós temos um tema maravilhoso para trazer para vocês. A nossa convidada de hoje já chegou, a Luana, querida. E dias de sol pra fazer os teus planos. Enquanto vocês chegam, enquanto vocês se conectam a esse momento, escutam esse som, eu já vou receber a nossa querida amiga. Bom dia, Manuel. Bom dia, Vitor. Bom dia, Ju, que estará com a gente aqui no Reprogramando Hábitos amanhã, no sábado da conexão. Deixa eu já receber então a Luana, enquanto as pessoas vão chegando. Thalita, querida, Rose, sempre bom ter vocês. Bom dia! Bom dia, minha querida. Bem-vinda! Muito obrigada, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês. Nossa Senhora, que delícia! Que alegria mesmo ter você aqui, com esse sorrisão, essa sua energia maravilhosa. Eu vou fazer questão, eu sempre errei para virar a câmera, mas hoje eu vou virar de propósito, eu nem sei fazer isso. Mas tem uma Joaninha aqui, gente, que apareceu na minha janela, exatamente quando eu dei bom dia para a Lu. Tá desfocado aqui, mas... Coisa linda! Para vocês entenderem quando eu falo da energia dela, quando a gente está falando desse sorriso, desse amor carregado aí em tudo que faz. E é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Temos pessoas que têm nos acompanhado aqui, a Ju, a Jana, o André, Sim. meu irmão, lá da Espanha. Então, tá que todo legal. mundo aqui já chegando, enchendo a nossa sala aqui, nosso sofá, para te ver, para estar contigo. Bem-vindo de novo. Muito obrigada, é uma grande honra. Bom dia, pessoal. Algumas carinhas eu já vi em alguns Reprogramando Hábitos. Eu participei aqui de algumas lives de espectadora e alguns nominhos aqui já me são familiares. Que assim, bom. de ver na live. Legal. Então, que delícia estar aqui com vocês. Gostoso. Então, eu queria que você... Vou escrever aqui o tema, né? Que a gente vai falar hoje, que você vai contribuir aqui com a gente. Hoje é a 71ª live, né? Então, também... Nossa. Nós estamos chegando aí com 50 convidados, nossa 50ª convidada, de muito amor. Que delícia. 7 mais 1 é 8, é infinito. É infinito. Que assim seja, que assim seja. Amém. E é o 100º dia da nossa quarentena aqui, da nossa jornada, que nós começamos dia 23 de julho. Então, percebe que tem toda uma energia muito gostosa aqui. Que legal. Tô genuinamente em paz, assim, feliz, com quentinho, assim, e falar sobre autocuidado integral sistêmico, né? Falar sobre tudo isso, que é o que a gente tem proposto de várias outras abordagens, né? Mas ter alguém assim como você que vive isso, né? Que é terapeuta sistêmica, educadora sistêmica, aromaterapeuta. Então, vou deixar um pouquinho da apresentação com você e a gente segue o barco. Estamos em casa. Que delícia. É muito interessante, porque vocês realmente trouxeram vários tipos de autocuidado, né? E eu gosto muito... Gente, primeiro deixa eu me apresentar, né? Bom, eu sou a Luana Mendieta, eu sou a filha do Zé Luiz e da Ana. Tenho alguns irmãos, dentre elas uma nascida, Mariana, sou titi, sou mãe de 2 que não puderam nascer, mas tenho aí uma família bem grande comigo, me acompanhando. E hoje eu estou terapeuta, muito por conta do meu processo de autoconhecimento, autocura e autocuidado. E agora eu
resolvi estender isso para outras pessoas, já que vem transformando tanto a minha vida. Então, eu venho da área da saúde como área de base e estar hoje mais autônoma no autocuidado meu e de outras pessoas, para mim é uma grande alegria poder servir dessa forma também. Então, e o autocuidado integral para mim sempre fez muito sentido. E eu demorei para entender como é que eu fazia isso na minha própria vida, né? De quais são realmente as nossas saúdes? O que é esse integral, né? Isso. E não é só o autocuidado integral, mas o cuidado integral em si. O que é integral? Então, primeiro é dizer o que significa integral. Integral é todas as partes, sem restrição alguma. Tudo incluído. E aí é que entra uma reflexão que eu sempre faço muito interessante. E o que é todas as partes? Do que realmente a gente é composto? Quais são as nossas partes? E aí eu estendo para que partes fazem parte do meu conceito, da minha história, da minha vida. Então aí a gente estende mais. E hoje eu trouxe aqui, é um modelo que eu venho trazendo até no meu perfil, que é o modelo quântico do Amit Goswami. Ele é um físico quântico e ele desenvolveu um modelo quântico do homem que é bem didático, mostrando quais são as nossas saúdes, que eles identificaram, ele, os pesquisadores com ele, identificaram como saúdes importantes para o nosso autocuidado. Então eu trouxe aqui para vocês, só que eu trouxe no computador, então eu vou mostrando de pouquinho em pouquinho que eu vou explicando. E por que eu trouxe esse modelo? Porque quando eu comecei a me alinhar ao meu propósito, eu comecei a identificar como é que eu ia servir sendo terapeuta, com técnicas tão diferentes e tão abrangentes. Quando eu fui apresentada a esse modelo, eu falei assim, meu Deus do céu, é isso que eu acredito. É exatamente isso. E aí me deu clareza, me deu um norte do que é que eu tinha que cuidar em mim. E me caíram muitas fichas. Do que eu não estava cuidando em mim. E que possivelmente eram aquelas coisas que estavam ali num dia ou outro me trazendo uma insatisfação, uma baixa energética, enfim. E aí me fez muito sentido. E aí eu resolvi trazer e eu consegui também entender intuitivamente e com uma deucidência, né? Por que eu uso essas 3 técnicas como base, que são as constelações familiares, a aromaterapia e o reiki. E aí, para mim, fez todo sentido, porque com elas 3 eu consigo cuidar tanto da minha saúde quanto de quem chega em mim, de quase todas as nossas saúdes, da nossa saúde integral. Linda, a sua abordagem. Então, você traz aí, dentro dessa autenticidade toda que a gente chega, né, como eu te apresentei, com essa sua abordagem, né, intuitiva e até mesmo científica, né, também. E é linda essa sua fala, Lu, porque conecta uma coisa que tem me buscado muito, né? As pessoas têm muito procurado, né? Um caminho, uma receita de bolo. Qual é o trilho que eu tenho que seguir, né? Para viver meu propósito. E olha que lindo que você começa a trazer, né? De uma jornada pessoal, aquilo que você faz da sua vida e agora o que você faz de maneira estruturada, inclusive nessa sua abordagem para os outros, né? Para esse todo. Muito lindo. E é do caminho, né? E é construído aí no caminhar. E eu só consegui chegar nele porque eu estou caminhando nele, eu estou vivendo ele, eu pratico ele, eu vejo transformações na minha vida. E aí eu vou juntando os quebra-cabeças que para mim fazem sentido. E se fizer sentido para outra pessoa, top, né? Lindo. É isso aí. Melhor ainda. Muito bom mesmo. E aí, qual que é? Então vamos lá. Eu sou ávido, gente, para trazer pessoas, porque eu aprendo muito e eu adoro isso.
Eu Então, também amo aprender, né? Meu estudioso, meu input. verdade. Tá Sou a louca do aprendizado. Inclusive, eu descobri, eu não sei se vocês sabem, a Karina Lozov que me ajudou a chegar, a alinhar no meu propósito e a descobrir meus valores para integrar com os meus talentos e integrar com todas as minhas habilidades que eu trago dos meus pais, os recursos ali da minha família. E um dos meus valores é conhecimento. E no meu mapa astral, quase todas as casas estão no conhecimento e na comunicação. Ou seja, não tem como esse estudioso, esse coisa. Tá na veia mesmo, tá no seu ser, né? Isso pulsa mesmo, né? Muito lindo. Muito É... lindo. Que legal. E a Karina vai estar aqui com a gente em breve. Pode deixar. Ah, legal. E olha que interessante, esse modelo eu fui apresentada num congresso que eu fui logo antes da quarentena de oftalmologia, que eu fui lá só para dar um beijo nos meus colegas de classe ali. E aí me convidaram para assistir essa aula. E aí um professor da Unifesp, muito querido, apresentou esse modelo. Eu falei, nossa, na oftalmologia eu fui descobrir um modelo de trabalho dentro da terapia. Era uma aula de oftalmologia integrativa. Uau. Oi, Márcia. Tudo bem, querida? A Márcia Márcia. Fabrício. A Eu Márcia tenho Fabrício ficou com a estudioso gente. Desculpa. Imagina. Ai, que delícia. Aí ela falou que não sabia se ia conseguir. Eu tenho input estudioso, Márcia. É puxado. É puxado, eu acho. Muito Bom, ó, bom. eu vou trazendo aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir ver, porque eu preciso ver. Esse daqui é o modelo, tá? Ele foi adaptado justamente por esse professor pesquisador da Unifesp. E aqui ele traz as nossas saúdes. E como é que funciona isso? Não sei se você quer tirar os comentários, Gus, para... Vou fazer isso sim, gente. Só vou aprender a fazer isso agora e falo para vocês. Aqui, peraí. Pronto. Só por um tempinho. Só para a gente ver. Ótimo. Bom, então, esse modelo, ele mostra as nossas 7 saúdes. E o número 7 não é à toa, né? A gente sabe que na numerologia ele significa muita coisa. E aí, como que funciona isso e o que para mim fez sentido, né? A gente tem a saúde física, que ela está relacionada com as sensações e as dores. É o nosso corpo físico mesmo, matéria. Então, quando a gente adoece mesmo, né? Ou quando a gente tem a sensação física, o tato, por exemplo, ou quando a gente adoece, tem uma psoríase, tem gastrite, né? Úlcera estomacal, um câncer, isso tudo está na saúde física. E quando essa saúde já está comprometida, significa que todas essas aqui de cima também estão. Aí a gente tem, em seguida dela, a metabólica, que está relacionada com o nosso sistema orgânico mesmo, biológico. Então, por exemplo, a gente come alguma coisa que não nos faz tão mal, fermenta, aquele dia a gente não está tão bem emocionalmente, e aí a gente tem uma dor gastrointestinal, por exemplo, pontual. Isso daí veio do metabólico, né? É bem pontual. Chegou na parte física, tendo essa dor, mas ela começou com uma fermentação no nosso organismo. Então, veja... Da constituição mesmo, né? Da biológica, né? Exatamente. Então, eu tive um sintoma metabólico, mas eu não deixei de ter o meu sintoma físico. Então, aqui eu adoeci e eu ingeri um alimento que não era saudável para o meu corpo. Ele teve uma reação metabólica, e aí a gente fala aqui da saúde metabólica, e me causou uma sensação, uma dor de estômago, uma azia, qualquer coisa assim. Então, adoeci aqui, não cuidei daqui e adoeci aqui.
Em seguida, a gente tem a saúde vital. A saúde vital está ligada com os nossos sentimentos. O que são os sentimentos? Tristeza, alegria, euforia, ansiedade, estresse. E aí, quando eu tenho isso, eu tenho reações metabólicas e físicas. Então, se eu tô com raiva, meu coração dispara, meu corpo superaquece, a temperatura dele sobe, né? Eu tenho sudorese, possivelmente, nas mãos. Eu fico até, de repente, com uma dor de cabeça, minha pressão arterial aumenta. Então, veja, eu tive um sentimento que causou um distúrbio metabólico e que me trouxe sensações físicas. Aí, a gente tem essa bolinha aqui, que é entre o vital e mental. Depois eu falo dela. Tá. Aí a gente Não vai tava nem conseguindo perceber, desculpa. Tava claro não demais, tem mas problema. Ok. Aí a gente tem a nossa saúde mental, que ela está relacionada com os nossos pensamentos e as nossas emoções. O medo, as preocupações, a insegurança, a autoestima baixa, um pensamento que qualquer um que seja pode ser até bom, tá, gente? Isso daqui eu tô ilustrando a parte que adoece para ficar mais Desequilibrada, né? Mas para ficar mais lúdico, né? Mas são esses pensamentos e essas emoções. E daí, quando a gente tem esses pensamentos e essas emoções, não necessariamente a curtíssimo prazo, imediatamente, mas a médio e longo prazo, eu vou desencadear. Então, se eu estou preocupada, eu vou desencadear um medo que vai gerar todo esse processo químico que eu falei. Aí eu vou ter um aperto no coração, vou sobrecarregar meu coração, ou um estresse, né? Vai ter sudorese nas mãos, aumento da temperatura, circulação mais desenfreada, aumento da pressão intraarterial, e aí eu tenho todas essas sensações. Então aqui é a nossa saúde mental. Até aqui é muito comum a gente cuidar. Dificilmente as pessoas cuidam delas todas juntas, simultaneamente como preventivo. Normalmente o que eu vejo é a pessoa ficar ou só aqui, ou só aqui, ou só aqui. E aí eu vou falar das técnicas terapêuticas que a gente tem para auxiliar nesses cuidados. Lindo. E é isso mesmo, né? As pessoas elas vão apenas escutam, né? A saúde, isso é lindo, porque na quarta-feira eu falei exatamente essa frase, né? A saúde não é não estar doente, né? Saúde é outra coisa, né? Saúde é eu cuidar integralmente disso, não só quando o meu corpo já grita algo. Porque se ele gritou, olha quanto que... Olha, de um simples pensamento, a gente já está falando da quarta saúde. Olha, ele atravessou todas essas camadas, e se eu tô com sintoma físico, demorou para a gente pensar em se autocuidar integralmente. Porque tudo lá atrás já desencadeou um monte de coisa. Perfeito. E aqui, se você... Depois eu vou voltar nesses exemplos. Mas aí aqui agora, na quinta, sexta, sétima saúde, aí é que a grande maioria não desconhece ou acha que é muito místico, não entende o propósito daquilo, porque talvez não tenha consciência do que está relacionado com aquela saúde. A quinta saúde é a nossa saúde sistêmica. E o que significa isso? Aí entra na abordagem que é única nela, que traz pelas constelações familiares, que é justamente a nossa saúde vinculada com todo o nosso sistema. Então, são aqueles padrões de comportamento que a gente não sabe por que a gente fica repetindo ou por que acontece tanto na nossa família, né? Doenças se repetindo, fracassos, ou abundância, ou um comportamento de vício. Mas por que se repete na nossa família?
Porque existe uma saúde em comum, de vínculo no nosso sistema, e que a gente está a serviço e a gente não se dá conta disso. A gente não tem consciência disso. E aí a gente acha que é qualquer outra coisa dessa. E normalmente ela fica cuidando aqui da mental. E aí das outras, talvez, dependendo dos sintomas. E aí ela não consegue acessar o que está por trás daquilo. Então ela fica anos e anos e anos na terapia. Ela fica sempre em looping, né? Então, hora ela melhora, hora ela volta com aquele padrão. Hora ela melhora, hora ela volta. Porque possivelmente algo está acontecendo mais profundo na alma dela, vinculada com a alma do sistema dela. E não é a alma espírito, não é nada disso, não. É a nossa... A gente tem o corpo físico e o corpo etéreo. É essa alma que eu tô falando. Nossa essência, né? Nossa essência, exatamente. Aí, acima dela, eu tenho a saúde supramental, que tem a ver com o nosso sexto sentido, com a nossa intuição, com a nossa expansão de consciência. E que muitas vezes a pessoa acha que expandir a consciência, né, trazer a intuição que ela não tem, ou que isso é balela, não é importante. É importante porque é aqui que conecta a gente justamente com o que é essencial nosso. É aqui que abre as nossas crenças, a gente vai eliminando, porque aqui no sistêmico e no supramental, a gente vai expandindo o que está na nossa consciência limitada do como é que a gente foi vivendo a nossa vida, automatizada. Então, é cuidar dessa saúde que faz com que a gente não enxergue um único caminho, mas que a gente enxergue várias bifurcações aí no caminho e possibilidades de chegar no nosso objetivo, no nosso sonho e no nosso cuidado. Uma visão mesmo, desculpa, meu eu superior, né? Uma visão, quando você fala de intuitiva, né? É num canal onde a gente consegue enxergar tudo de uma maneira mais elevada, né? Eu gosto disso porque... Não é nem isso. São maneiras diferentes de enxergar, são pontos de vista diferentes que a gente normalmente não se dá conta, mas o intuitivo, na verdade, ele está relacionado com um sentido básico. A gente tem 6 sentidos, a gente não tem 5. O nosso sexto sentido faz parte. Tem gente que acha que isso é místico, não é. Não. A intuição é o nosso sexto sentido. O nosso sexto sentido faz parte do olfato, da audição, do paladar, do tato, da visão e a intuição. Então é nossa essência, é o básico. E a gente esqueceu desse sentido. E eu vou falar dos sentidos daqui a pouquinho. Mas é cuidar desse... Ops, peraí que saiu. Show. E aí a gente tem a nossa saúde espiritual, que aí está ligado à nossa espiritualidade, independente das nossas crenças, né? De que religião, não importa, mas a nossa fé, a nossa confiança, a nossa espiritualidade. Aí cada um vai ter um ritual, vai ter uma religião, enfim. E aí, é justamente isso. Aqui, essas são as nossas saúdes e esse é o nosso cuidado. Então, quando a gente adoece aqui, como eu fui dando o exemplo, né? Eu esqueci de continuar o exemplo. Mas aí a gente adoeceu aqui, a gente adoeceu aqui. Então, a doença, ela começa daqui para cá. E a cura faz o caminho inverso. E aí, ao cuidar só de uma saúde ou de outra, a gente perde detalhes do que realmente está acontecendo com o nosso corpo. E aí para cada... Vou tirar aqui que agora vou aparecer, né? Chega de... E aí para cada saúde, a gente tem técnicas diferentes que a gente pode cuidar.
E aí, indo para os nossos sentidos, né? Se a gente parar para pensar, o nosso corpo, ele reage. Tanto é que é o físico que a gente percebe normalmente que a gente tá ali adoecendo, qualquer coisa assim. Ou que algo não está bom. Mesmo que eu não adoeça no corpo físico ainda, que eu não tenha adoecido, mas se eu tenho, na minha saúde mental, eu tô com ansiedade porque eu tô preocupada com algo que nem aconteceu, né? A gente fala muito que a ansiedade é uma preocupação com o futuro, né? A pessoa tá vivendo lá no futuro. Na verdade, por trás disso tem uma implicação sistêmica clara e padronizada. Por isso que a gente gosta de ir para todas as saúdes. Quando a gente vai ver, aí a ansiedade para quando a gente trata na sistêmica. Mas normalmente as pessoas ficam na mental, né? E quem cuida da mental? A terapia. E ficam tentando buscar o porquê, né? O porquê, e tentando conectar, né? Uma coisa do que viveu, uma coisa do que ouviu, e o mental mesmo fica nesse processo exacerbado, né? E por isso que as pessoas normalmente não têm a cura da ansiedade. Quantas pessoas você conhece que curaram a ansiedade, que nunca mais precisaram de remédio na vida? Ou de qualquer controle terapêutico? Porque por trás disso tem algo intrínseco ali, profundo ligado. Mas vamos ficar ali só na terapia, né? Vamos falar do que é o mais comum. A ansiedade, ela traz reflexos e sensações físicas. E aí, falando dos sentidos, o que para mim, eu comecei a realmente ir buscar a minha saúde integral, é porque eu voltei a sentir, a usar os meus 6 sentidos. E aí eu comecei a perceber que meu corpo e esses sentidos, eles conversam comigo. E eles me dão sinais do que está acontecendo. E aí eu consigo, quando eu acabo tendo uma disfunção nessa saúde, atuar exatamente onde está. Porque daí agora eu tenho uma consciência, eu cuido dessas minhas saúdes, mas quando eu converso com os meus sentidos, eu converso com o meu corpo, com as minhas percepções no meu corpo, eu consigo identificar que saúde que talvez eu deixei de cuidar. E aí eu atuo especificamente naquela saúde. E aí eu cuido dela. Autoconsciência, né? Mesmo, né, Lu? Autoconsciência mesmo, né? E autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade. Você falando, tem alguém participando da live aqui. Meus filhos acordaram cedinho hoje para ouvir a Lu também. Ai, que lindos. Tem muito disso, né? Você foi falando e não sei como as pessoas foram recebendo isso, né? Mas é lindo porque a gente vai tendo a gente não, né? Vou falar por mim, mas eu fui trazendo esse nível de questionamento, né? O quanto eu estou conectado, o quanto eu estou me responsabilizando por cuidar dessa saúde, né? Então, no físico, metabólico, vital, mental, sistêmico, supramental, espiritual, né? Então, eu acredito que se as pessoas seguiram algo aí como eu, né? Já dá para olhar e falar se saúde é aquilo que eu preciso cuidar com responsabilidade, né? E me conectar mais, que eu mereço ter essa saúde equilibrada como um todo, né? O que é que eu estou fazendo? O que será que eu preciso fazer? Cuidar um pouco melhor, né? Dentro de cada linha aí, dentro de cada nível do meu ser, né? E tem técnicas, por incrível que pareça, por exemplo, na saúde física, a única técnica que a gente consegue tratar dela é a medicina convencional. E a medicina convencional, ela só consegue atuar na nossa saúde física. Ela não consegue atuar em outro campo. Então, a pessoa está com dor de cabeça, ir lá comprar um paracetamol ou qualquer coisa assim, a dor vai passar. Mas o que causou aquilo? O que ela está querendo te dizer? De onde é que veio essa dor de cabeça? Perfeito. Né? Depois a gente tem no terreno biológico, né, na nossa saúde metabólica, por incrível que pareça, a gente tem a nutrição funcional, a fitoterapia,
E a aromaterapia, ela entra na física, ela entra agora na metabólica e a medicina ortomolecular. Essas são as técnicas, basicamente, que cuidam dessa saúde metabólica. Aí a gente tem a saúde vital, que é dos nossos sentimentos, o reiki, homeopatia, floral, aromaterapia, acupuntura, entram nessa saúde. É a terceira, hein? Pensa que tem mais 4 para cima. Então, antigamente eu achava, eu sou reikiana, eu achava que eu estava cuidando até... Não tô, eu estou cuidando da minha saúde vital. Perfeito. Eu consigo fazer a minha conexão com a espiritualidade no reiki, mas porque eu trago essas crenças no reiki. Mas o reiki em si, a técnica, a acupuntura, elas cuidam da saúde vital, que é só a terceira. Vital energética. Vital Também, quanto, né? Quanto a ela está energia que os sentimentos trazem também, que isso altera o metabolismo. Isso, exatamente. Porque se a gente pensar que pensamento é energia, os nossos sentimentos são energias, é tudo energia. Então a gente está falando de tudo isso aqui tem energia envolvida, né? Legal. Depois a mental é a terapia. E a aromaterapia. A aromaterapia ela chega até o mental, né? Entre o vital e o mental, que eu falei que tinham aquela bolinha, tem algumas técnicas que atuam de forma intuitiva nessas duas camadas, essas duas saúdes. São as técnicas de fisioterapia funcional, as técnicas de yoga, que trabalham o corpo, mas que os movimentos do corpo trabalham a nossa saúde mental. Então, elas cuidam do movimento do corpo, trazendo que sentimentos que a gente tem para fazer movimentos do corpo e que auxiliam na nossa saúde mental. A bioenergética, a terapia haitiana, né? Terapia corporal. Exatamente, elas atuam nesse ponto. A saúde sistêmica é só a constelação familiar sistêmica, não tem outra que chega nessa profundidade. Supramental, meditação, que o Gus aí, o Fabrício, a Márcia são expert nisso. Entram nessa expansão de consciência e a gente tem outros tipos de expansão de consciência, né? Mas a meditação é a mais clássica, então não é à toa, não é clichê a gente falar e indicar para os nossos clientes e para a gente de fazer meditação. Faz parte do nosso cuidado da nossa saúde supramental, do nosso sexto sentido. Para a gente voltar a sentir. É na intuição que a gente fica presente. É só estando presente que eu consigo intuir algo. Que eu consigo usar o meu sexto sentido. Perfeito. Deixa eu só conectar uma coisa que você está falando, né? E agora eu acredito que é esse momento mesmo, né? Você vai participar da próxima turma do Reprogramando Hábitos, né? Que é em agosto. Quem não se inscreveu ainda, se inscrevam. Mas a Lu já está lá, já com a apostilinha dela, né? E no Reprogramando Hábitos nós temos, né, a psicologia transpessoal como base, né? As etapas da abordagem integrativa desenvolvida pela Vera Saldanha. Temos sim esse modelo de olhar para o humano também, né, com um eixo experiencial, né, como nós temos 4 partes dentro de nós, né? Então nós temos a razão, a emoção, a sensação e eu gosto de dizer, mas a gente só acessa a intuição, que é a nossa 4ª parte, quando a gente está presente, né? E é lindo porque olha como integra isso mesmo, né? Como essas abordagens são complementares, né? E essa sua visão é mais detalhada, né? Mais ampliada, inclui o sistêmico, né? Mas é perfeito, é a intuição como chave, né? Como uma parte do meu ser, é essencial, né? Eu preciso, né? me familiarizar a isso também, né? E aí o espiritual são os rituais espirituais e é exatamente isso. Integrar significa unir todas as partes, não excluir nenhuma delas. E aí por isso que a gente fala, nossa, como integra? Mas é porque agora a gente está montando os nossos quebra-cabeças. Né? Então a gente agora, e por isso que a gente fala, nossa, como integra, sim, mas porque esse era o essencial, é que a gente se perdeu do essencial e aí a gente foi deixando as nossas partes pelo meio do caminho. E tem muita gente que fica só no espiritual e na meditação ali, na supramental.
Que Só que também. esquece que tem que cuidar, é preventivo. Porque o que eu tô falando aqui é quando a gente adoece, mas pra gente não adoecer, a gente precisa cuidar delas diariamente para que a gente não adoeça, né? De fato. E aí, quando eu uno tudo isso, quando eu integro todas... E aí, por que eu falei que eu trago as minhas 3 técnicas intuitivamente de Eucidência, elas atuam? Porque eu consigo chegar... E aí, claro, eu uso recursos dos meus amigos que trabalham com meditação e eu sempre indico as meditações de vocês, mas eu também proporciono meditações intuitivas. Mas com a aromaterapia, eu tô na saúde física até a mental, eu faço a terapia que eu tô na mental, eu chego na sistêmica, a supramental com a meditação e o espiritual, a pessoa vai lá para os rituais das crenças dela. Então, intuitivamente, e o reiki na vital. Intuitivamente, eu acabei conseguindo enxergar como é que essas 3 técnicas conseguem integrar o cuidado meu e dos meus clientes, porque eu atuo, eu vou ajudando ali com essas técnicas nessas saúdes e indicando outras técnicas também, que só elas também às vezes não adianta, mas integrando tudo isso. E se eu não cuido de uma delas, quando eu estou consciente delas, é muito interessante. A gente percebe qual saúde que a gente não cuidou. Como você fez com os talentos comigo? Quando a gente não cuida dos nossos talentos diariamente, a gente sente uma falha, sei lá, alguma coisa estranha fica pra gente, né? E não cuidar por muito tempo traz sintomas físicos até. E a saúde integral é mais forte ainda essa percepção, né? De como a gente integrar e cuidar de tudo isso cura a gente de fato. E aí a gente sim consegue ter uma vida saudável depois da cura, tranquila, uma vida leve, né? Que a gente esteja ali íntegro. Você traz uma palavra que lá atrás, né? Você falou agora há pouco, quando eu falei de autoconsciência, e você falou com muita força, né? Autorresponsabilidade. E tá aí, dentro dessa última fala sua, né, Lu? O quanto é autorresponsabilidade, né? Não é... Tudo é somado, na verdade. Tudo é importante, né? Que você faça esse cuidado. Então, cuidar da alimentação, ótimo, né? Faça meditação, ótimo. Isso você está somando, né? Você está nutrindo aí essa grande árvore da sua vida, né? Você está solidificando, né? Esse movimento de cura, de eu saudável, né? O eu saudável como essência aí, muito natural de todos nós. Mas quando eu falo de autorresponsabilidade, que eu ouço você falando até de como você traz hoje, né? Essa maneira técnica, né, terapêutica, eu quero dizer que você hoje serve, né, nesses modelos, né, que nós podemos, cada um, né, dentro do seu caldeirão, aí, dentro da sua alquimia, né, o que é que eu vou incluir como ritual, como parte do meu dia, como ritual de vida, né, como estilo de vida, dentro de cada uma dessas saúdes. Né? Eu acredito que Exatamente. chama muito isso mesmo. Muito legal. E a gente precisa de ajuda, porque a gente às vezes não tem habilidade para cuidar daquilo sozinho, né? Mas entender que técnicas que eu uso para cuidar de cada uma e ter essa responsabilidade, eu falo que assim, ó, o nosso autocuidado e o nosso autoconhecimento, ele só acontece quando eu sou autorresponsável, porque enquanto eu ficar na posição de vítima e terceirizando, eu não consigo sair do lugar. Quando eu tomo esse meu poder pessoal vindo da minha autorresponsabilidade, assim eu consigo dar um passo. E é só com o primeiro passo que eu consigo chegar no topo da montanha. Mas se eu não der aquele passo, eu por mim mesma, sem ficar, nossa, eu não dou conta de subir na montanha, não, eu não consigo, não, meu corpo é frágil, meu corpo é isso, minha mente não... Eu preciso de alguém me puxando. Não, se você não fizer essa caminhada por você e der o primeiro passo, o segundo passo, você não vai chegar lá. Isso é autorresponsabilidade.
E Muito. eu só consigo fazer essa caminhada com autorresponsabilidade. Senão eu fico andando em volta do meu rabo, Uhum. Perfeito. né? Muito E, bom. é, e aí eu vou, depois eu estendo ainda esse cuidado, não só para o autocuidado integral, mas para o cuidado integral. Porque daí, quando eu tenho consciência do que eu tenho que cuidar de mim, primeiro que já toma um tempão danado. Aí eu já não preciso perder tanto tempo cuidando da vida dos outros. E deixando de cuidar de algumas das minhas saúdes, né? Muito bom, muito bom. Eu cuidar de mim é o mais importante, é a máscara de oxigênio no avião. Primeiro eu me cuido, fico saudável integralmente, aí eu estou inteiro para eu poder servir o outro. E esse servir não importa como, mas eu sendo mãe e pai, sendo terapeuta, sendo caixa de supermercado, sendo qualquer coisa. A gente sempre está servindo ao outro. Então eu só consigo servir quando eu estou inteiro, porque daí o que transborda de mim, eu dou para o outro, porque daí eu já estou inteiro. Agora, quando eu quero cuidar do outro e esquecer dessas minhas saúdes, possivelmente eu estou tirando algo de mim para dar para o outro. Me E isso não falta. é... Me falta, porque não é uma ajuda nem para mim, nem para o outro, porque não é nem genuíno. Porque se eu não consigo, se eu tô em partes e eu não tô inteiro e eu tô tirando algo de mim, como é que eu entendo e compreendo que aquela parte que eu tô tirando de mim para dar para o outro é o que o outro precisa? Muito bom. Porque eu não tenho nem consciência do que sou eu inteira, como é que eu entendo que o outro também precisa daquilo que eu tô tirando de mim? E aí eu estendo isso para o cuidado integral, e daí do que está em volta da gente. Como é que a gente cuida da nossa casa? O nosso quarto, ele está preparado para receber a gente no período de descanso? Como é que eu cuido do meu planeta? Eu tenho consciência do meu consumo consciente da sustentabilidade, porque afinal de contas, eu só consigo estar saudável e usar todas essas técnicas porque a nossa Mãe Terra nos oferece esses recursos. E como é que eu cuido dela? E isso é integral, é cuidar de tudo que envolve a minha saúde. E assim a gente realmente consegue viver e criar um ecossistema saudável. Isso é saúde, de fato. Saúde. Isso é saúde. Isso é saúde. E é saúde. O planeta Terra estando saudável, nós também estamos saudáveis. A gente estando saudável, a gente consegue proporcionar saúde para outras pessoas, porque a gente serve com saúde. Perfeito. Vou devolver os comentários aqui, porque eu quero ver Sim. o que as pessoas têm para compartilhar com a gente. E se vocês tiverem alguma dúvida também para trazer. Só um minutinho. Deixa só a gente voltar aqui. Fez sentido para vocês até aqui? Que aula, Padre Valdemar está dizendo aqui, já esteve com a gente, um dos nossos convidados também já foi, disse que aula, e é verdade, que aula de como ser humano, né? Eu olho aqui, dá para respirar fundo e falar, ok, né? Caminhei até aqui, e a partir de hoje, como que eu posso ser um ser humano melhor, né? Ser humano saudável, né? Muito legal, muito bacana. Minha mãe está aqui também. Queridos. Minha Que mãe está aqui, querida. Janete, dizendo, ó, bom dia. Nossa, muito bom tudo isso. Que Que lindo. querida. A Lucimara, Lu, que saudade, não sei se você tá aí ainda. Tá. A Gabi. Gabi, querida. Muito bom, muito bom. Thalita também está com a gente desde a primeira live lá, ó. Me reconheci em muita coisa, muito sentido. Que valioso mesmo, Lu. O seu conteúdo, o seu olhar, o seu cuidado, esse amor, né? Acredito que as pessoas já tenham entendido agora por que eu fiquei tão feliz quando eu te vi aí.
Ah, querido, eu que fico muito Muito bacana. feliz de estar aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Como que tá aí seu tempo? Não, eu tô à disposição de vocês. A gente tem pouco tempo agora, né? Eu queria Isso. saber se tem alguém que tem alguma pergunta, mas eu queria sugerir que a gente fizesse não é uma meditação, mas eu queria sugerir que vocês percebessem o corpo de vocês, porque quando a gente retoma esses nossos sentidos e a gente aprende a conversar com esses nossos sentidos e com o nosso corpo, ele vai guiando a gente na nossa caminhada e ele vai dando esses sinais que a gente precisa, Ótimo, né? vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Se vocês quiserem sentar, não é uma. Eu não sou a expert de meditação, porque eu fico até acanhada de fazer uma meditação perto do meu querido Gustavo, que tem umas meditações maravilhosas. Mas é só uma condução de percepção do corpo. Então, se vocês quiserem sentar em posição confortável, com os pés no chão, plantados no chão, né? Eu preciso sentir o meu pé, sentir todo o assoalho e esse chão aí que está sob vocês. Sentir a respiração, então respirem pelo nariz. Quem quiser respirar pela boca, soltar o ar pela boca, pode fazer. Lembrando que quando soltar o ar pela boca, deixar o maxilar bem relaxado, porque daí a gente já começa a perceber se a gente já está tendo alguma tensão aqui no maxilar, e já é um ótimo sinal. Então, fazendo respirações bem profundas, eu vou convidar vocês a sentir o pé de vocês plantado no chão. Vocês sentem o pé de vocês inteiro no chão. E se vocês ainda acharem que o pé está meio torto, tem alguma parte do pé que parece não encostar no chão, faça pequenos movimentos e plante ele no chão. É dali que a gente se conecta com a nossa Mãe Terra, mas é ali que a gente lembra que a gente tem raízes muito fortes. É dali que a gente tira os nossos nutrientes, seja da nossa Mãe Terra, seja da nossa mamãe e do nosso papai. E aí, subindo pelos pés, no calcanhar, no tornozelo, como é que eles estão? Eles estão frouxos? Tem alguma tensão ali? Eu sinto o meu calcanhar e meu tornozelo? E aí a gente vai subindo para a nossa panturrilha, percebendo a panturrilha. E se tiver algum desconforto em alguma parte do corpo que a gente for passando, respira nesse lugar. Sente esse lugar. E aí a gente na panturrilha vai sentindo se ela está adormecida, se a circulação tá fluindo bem nesse lugar, ou se eu estou tensionando ela de alguma forma. E aí eu vou subindo para o meu joelho. O meu joelho dói, especialmente agora que está frio. Subindo aí no joelho, na nossa perna, como é que ela tá? Também adormecida, dolorida, ou ela tá relaxada? E a gente caminha um pouquinho mais pro nosso quadril, para nossa pelve, sentindo os isquios, que são aqueles ossinhos do bumbum, no sofá, na cadeira, no chão, onde você estiver, sentindo eles bem apoiados. E como é que tá meu quadril? Como é que tá a minha pelve? Eu tô contraindo, ela tá tensa? E ali eu tenho o meu primeiro chakra, que é o chakra básico, que me conecta com a terra. E aí eu vou subindo pro meu abdômen, passando pelo meu chakra umbilical,
e sentindo meu intestino, meu fígado, meu útero, se você é mulher. Como é que estão esses órgãos? Eu sinto algum desconforto? Eu sinto essa região contraída? Tem alguma sensação, alguma dor? E aí eu vou subindo mais para cima do meu abdômen, no meu plexo solar. Como é que ele tá? Eu sinto ele tenso? Eu tô com algum desconforto no estômago? Ou ele tá relaxado? E aí eu sinto minhas mãos, meus dedos das mãos. Como é que tá a sua mão, seus dedos? E aí você vai subindo pelo seu braço, pelo seu antebraço, pelo seu braço, cotovelo e braço, sentindo como é que eles estão relaxados, eu estou tensionando, segurando alguma coisa e não me permitindo sentir o meu corpo integralmente, preocupada com o objeto que eu estou segurando, ou eu estou livre. E aí a gente passa para o nosso peito, para o nosso chakra cardíaco e os nossos ombros. Eles estão relaxados, eles estão tensos, doloridos. E eu vou subindo mais pela minha garganta, pelo meu chakra laríngeo. Eu tô com algum choro retido ali, que parece que eu tenho algo concreto na minha garganta. Ou ela tá livre? Eu tô com alguma fala que eu não expus para fora. Ou ela tá tranquila? E aí eu subo mais no maxilar. E eu percebo se ele tá relaxado ou tá tenso. Pelo meu nariz, pelos meus olhos, a minha testa, no nosso sexto chakra. Eu realmente estou com a minha testa, meu couro cabeludo relaxados, o meu maxilar relaxado, proporcionando a minha visão intuitiva através do meu chakra frontal. E aí, meu couro cabeludo, meu cabelo, minhas orelhas, me conectando com o meu chakra coronário. E aí agora, eu consigo perceber o meu corpo inteiro. Eu sinto todas as minhas células pulsar junto com a minha respiração. E eu sinto cada pedaço do meu corpo. E nele talvez eu tenha encontrado algum desconforto. E aí eu faço algumas respirações nesses lugares, levando uma intenção de cura e de guiança, para que você possa cuidar da saúde que está relacionada a essa sensação, a talvez essa dor. E aí vocês podem respirar e quando vocês se sentirem à vontade, podem abrir o olho. Maravilhoso. Eu já estou aqui com algumas coisas que tinham me vindo, umas confirmações, sabe? De algumas partes do corpo. E aí, para vocês, como é que foi? Para vocês que estão aqui com a gente? Perceber o corpo, a gente, na nossa vida frenética, especialmente para nós que estamos aqui em São Paulo, mas todos nós, né? E nessa quarentena, a gente esquece, né, de sentir o nosso corpo. A gente, muitas e muitas gerações, a gente acabou bloqueando os nossos sentidos.
né? Por isso que eu gosto muito da aromaterapia e da constelação familiar, porque para eu fazer exercício sistêmico eu preciso perceber o meu corpo, e a aromaterapia ela devolve também essa sensação através dos aromas, através do toque, quando eu uso num óleo de massagem, através dos gostos, quando eu uso na ingestão. Então, é muito importante a gente conversar com essas nossas saúdes. Lu, gratidão, estamos recebendo aqui, ó, eu percebi algumas partes também, eu também percebi algumas partes que estavam confortáveis, que eu estava cuidando, mas algumas partes que eu mereço, né? Eu mereço cuidar de mim, um cuidado integral. Agradeço muito o seu conhecimento, agradeço muito o seu tempo, sua energia, sua entrega. Para quem tenho 2 recados. O primeiro é sigam a Lu, tem o Instagram dela, mas se você puder escrever aí também, Lu, eu escrevo lá escrevo. para as pessoas, o Luana Mendieta, seu sobrenome. E amanhã, sábado, nós temos o nosso Sábado da Conexão. E em julho, esse julho será de convidados, na verdade, de convidadas. São apenas mulheres, né? Obra do destino mesmo, de Deus, enfim. Que lindo! Amanhã a Ju Vasília estará com a gente trazendo o Ho'oponopono, né? Então, para cuidar já dessa saúde supramental, espiritual, mas também do vital, né? Dos sentimentos, né? Então, a proposta amanhã é essa e vocês já vão ver já o convite, mas já estou dando spoiler para que amanhã, às 9 horas da manhã, você cuide da sua saúde do descanso, você venha às 9 horas com a gente fazer essa meditação, essa oração com a Ju, traga seu japamala, porque certamente vai ser algo valioso, né, para você, talvez uma prática, talvez um novo hábito, mas principalmente esse momento precioso de conexão. Até amanhã. Conheçam de novo o Instagram, o site do Reprogramando Hábitos, que nós temos já a próxima turma que vai ser em agosto. Estão todos aí mais do que de portas abertas para receber vocês. E Lu, gratidão, 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 mais uma vez. Eu que agradeço o convite e eu quero deixar só uma última frase, uma última reflexão. Só a partir do nosso cuidado integral e o nosso autocuidado é que a gente consegue integrar e ter o amor próprio, porque assim eu me amo e por inteiro. E a gente só consegue se amar quando a gente reconhece tudo que nos compõe. Então, quero agradecer imensamente o convite e a oportunidade de todos vocês que estiveram aqui. Então, que a gente fique com essa dose de amor mesmo, né? Que a gente se ame, com certeza. Muita, muita, muita gratidão, querida. Que presente. Eu que agradeço. Que presente. Um beijo grande. E essa live vai para o YouTube, junto com as outras 70 que nós temos, junto com todos esses profissionais maravilhosos. Assistam. Se vocês quiserem indicar para alguém, essa live vai estar no nosso IGTV e o link do YouTube. Mandem, compartilhem, tragam para as pessoas que vocês amam como um ato de amor. Lembra, porque você cuidando do outro, você também está cuidando de si. Mas primeiro cuide de si, esteja disposto para transbordar isso aí. Certo? Obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Beijo. Amém. Obrigado mesmo. Eu também. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom. De